E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e a gente pode estar entrando no mês de setembro, que vai ser provavelmente, pode ser o pior mês para as criptomoedas. Isso porque historicamente o Bitcoin ele cai bruscamente nos meses aí de setembro e isso vem impactando o preço pelo menos nos últimos 10 anos e é disso que eu vou estar explicando nesse vídeo para você logo depois da nossa vinheta. Pessoal, eu estou aqui com o gráfico do retorno histórico médio do Bitcoin ao longo dos últimos anos. E veja que essa tabela ela vem considerando o retorno desde 2013. E a gente tem um grande vermelho aqui no mês de setembro, né? Com exceção aí dos anos de 2015 e 2016, o Bitcoin ele caiu bastante no mês de setembro. Inclusive, desses 10 últimos anos considerados aqui, ó, o Bitcoin foi o mês que ele pior se performou na história. Tanto acumulado, se a gente somar aqui as altas e as baixas, né, a média mais ou menos de queda é em torno de 6%, e ele só subiu em 20% dos setembros que ele é considerado. A gente pode até pegar o dado aqui de outro site que vai mostrar mais ou menos a mesma coisa para a gente. Olha só, e aqui fica até um pouquinho difícil de ver, eu não sei se ele considera máxima, abertura, fechamento, ou qual dia especificamente, ou corretora, né, eu sei que isso varia, mas que ele também mostra pra gente que o setembro ele tá variando mais de forma negativa, com exceção dos anos de 2015 e 2016. E galera, a gente sabe, eu falei isso bastante no ano passado e trouxe bastante repercussão, polêmica, gente me xingando nos comentários, que eu falei que o setembro costuma ser um mês ruim para o Bitcoin por causa do fantasma chinês que assombra o mercado das criptomoedas. E na verdade, isso é um mito, sim, é um mito que o fantasma chinês vai assombrar o mercado, mas ele acaba impactando nos investimentos, porque lá na China, na Ásia, eles têm a cultura de pensar que setembro é um péssimo mês para estar fazendo negócios. Então, a atividade econômica dá uma reduzida, as pessoas que têm alta exposição à renda variável buscam realizar os seus lucros, né, e tirar parte do dinheiro, meio que economizar aquilo ali, tirar aquela exposição, diminuir o risco, justamente com medo da queda. Isso aumenta a pressão vendedora, consequentemente faz com que o preço caia. Então a gente tem esse mito do fantasma chinês que acaba por impactar na prática o mercado cripto, porque muita gente vende criptomoedas e ações lá na Ásia quando chega em setembro. Impacta até mais o Bitcoin e as criptomoedas do que o mercado tradicional, porque o mercado asiático tem uma fração significativa, né, muito expressiva dentro do mercado cripto. Tem muita gente lá da Ásia que investe em criptomoedas. Por isso a pressão vendedora é muito grande. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Tem exceções ao caso. Teve anos aqui que o Bitcoin se performou de forma positiva e nem foi uma alta tão expressiva assim, né? 4% ao mês, 7% ao mês. Não é algo muito gritante, mas ainda assim a gente precisa ficar de olho porque historicamente, matematicamente falando, setembro é um mês muito ruim para o Bitcoin e a gente vai entrar nele agora. Uma coisa que agora, né, falando sobre o Bitcoin, a gente está passando por um momento, depois de toda aquela euforia de queda, o Bitcoin voltou para os seus 26.300 dólares e começaram a surgir muitas ordens compradoras agora nesse exato momento. Mas lembra do que eu venho falando, a liquidez maior, as pessoas em geral, elas querem comprar Bitcoin entre os 25 e os 24 mil dólares, tá? É a região onde temos mais ordens e interesse do mercado. Então, toma cuidado com essas ordens aqui, tá? São ordens de instituição, ordens que podem estar manipulando o mercado, mas ainda assim a gente pode achar um suporte. Não acredito que o preço ele vá de cara romper a região aqui dos 25 mil dólares com essa queda, tá? Por quê? Porque ainda tem muita pressão compradora aqui nessa região entre os 26 e os 25. Então, pode ser que o Bitcoin ache um suporte nisso. E a gente teve essa subida, né, aqui nos últimos dias com uma rejeição muito forte que está acontecendo agora. Como eu havia falado, essa de fato era a maior probabilidade, né? A gente teve uma subida totalmente voltada na questão especulativa, né? O pessoal aí com a notícia da Grayscale achou que o Bitcoin ia subir, só que isso não mudou nada no cenário do Bitcoin, nada na aprovação dos ETFs. A Grayscale só vai entrar com um pedido de ETF igual as outras gestoras estão fazendo. Então o mercado caiu na real e voltou
aqui mais ou menos no patamar que o preço estava antes dessa subida, mostrando uma bela de uma rejeição. E o que acontece? A gente provavelmente no gráfico semanal vai fechar uma vela muito feia, tá? Uma vela de rejeição, o que reforça o rompimento dessa cunha que a gente está comentando, além do fato de que no gráfico mensal a gente também vai fechar uma vela que ela é bem forte. Olha só como é que a abertura e o fechamento dela representa, ou seja, o corpo dela representa muito mais do que a sombra. Isso é uma força de impulsão do mercado que confirma, praticamente vai confirmar, né, vai fechar daqui a 6 horas, vai confirmar que a gente começou a busca pelo nosso fundo ascendente no gráfico mensal. Então é um movimento de baixa aí que deve durar semanas, meses para acontecer e pode trazer excelentes oportunidades. Então, como eu falei, eu vendi Bitcoin nesse movimento de alta porque eu achava que era uma alta especulativa e não uma alta que iria começar. Inclusive, eu até queria que o Bitcoin subisse um pouquinho mais para vender mais em cima, né? Eu tinha ordens ali até dentro dessa zona vermelha aqui, que era uma zona de extrema resistência, mas nem lá o mercado conseguiu chegar. Mas já vendi uma porcentagem aí, de certa forma considerável de Bitcoin, já coloquei o lucro no bolso e consigo me reposicionar aqui em eventuais retestes de suporte, abaixando o meu preço médio. Até mesmo porque a gente está numa região que ainda é de suporte, a gente tem muita força compradora nessa região, né? Então eu acho que a gente pode sim retestar aqui a região dos 25, mas continuar uma queda igual a gente viu dessa vez agora, sem motivos fundamentalistas, sem notícia, eu acho muito difícil, porque boa parte das ordens compradoras dentro das corretoras estão justamente aí entre os 25 e os 24 mil dólares, certo? Outra coisa que me chama atenção é o sentimento. Olha como que o sentimento virou completamente. Algo que eu vinha comentando ao longo do vídeo de ontem é que se a gente visse o sentimento virar e as pessoas voltarem a ficar majoritariamente compradoras, isso diminuiria as chances desse movimento de alta que a gente viu da Grayscale continuar. E de fato é o que veio a acontecer. Quem abriu posição vendida nesse topo provavelmente já está fechando ou fechou essas posições. Esse aumento aqui da relação de compradores e vendedores do long short ratio, ele veio justamente proveniente das pessoas que estavam vendidas estarem realizando o lucro agora. Então você precisa tomar muito cuidado, porque nesse momento a gente tem muito mais compradores do que vendedores no mercado. Isso aumenta as probabilidades de, como eu comento bastante aqui no canal, a manipulação das instituições acontecer de uma forma mais gritante e mais presente, ou seja, ordens sendo canceladas para a gente ver essa maioria do mercado que está em long ser estopada, ser liquidada, consequentemente o preço vir buscar liquidez aqui para baixo, operando contra o que essa maior parte das pessoas acham, né, que são as sardinhas, e vindo buscar esse tanto de ordem, esse tanto de gente querendo comprar aqui o Bitcoin entre os 25 e os 24. Então, considerações finais, o que eu estou de olho. Acho que a probabilidade da gente continuar esse movimento de alta agora caiu consideravelmente, tá? Eu acho que talvez a gente pode até retestar a região ali próxima aos 27.500, mas romper essa máxima aqui dos 28, cara, muito difícil. Então, se o Bitcoin voltar aqui próximo à região dos 27.500, eu vou estar fazendo algumas parciais, eu vou estar vendendo um pouquinho de Bitcoin, né, a mais do que eu já vendi aqui, porque como eu já vendi numa região aqui próxima, acho que eu vendi nos 27.800 mais ou menos, então foi uma venda muito boa. Se o Bitcoin voltar nos 27.500, como eu já vendi lá em cima, então meu preço médio de venda ele vai ficar entre o ponto que eu vender e o ponto que eu vendi, então isso é muito bom para mim. Ou seja, se fizer um topo descendente, meu preço médio de venda pode estar acima desse topo descendente, o que me traz mais segurança, me faz liberar capital para caso o preço continue a cair, eu tenho mais capital ainda para comprar. E se ele não voltar? Bom, eu já tenho capital para comprar, então se ele cair aqui, eventualmente ele vai ter que achar um fundo, então a gente vai aproveitar esse momento para comprar Bitcoin, e quando ele voltar para fazer outro topo descendente, o que a gente faz? Vende. Essa que é a nossa estratégia que a gente vem adotando. Lembrando que a região dos 25k é um suporte muito forte, a gente fez um fundo muito relevante, a gente já bateu em várias regiões aqui de topos e fundos prévios, tá? Então eu acho que se a gente vier retestar, ainda a probabilidade de um falso rompimento é muito forte, porque querendo ou não, a gente ainda precisa buscar esse topo descendente
aí no gráfico semanal, certo? Porque essa rejeição aqui, ó, não sei se consideraria um topo saudável, uma base de preço para a galera tá considerando esse pivô. Pouca gente vendeu aqui, pouca gente teve a oportunidade de servir como pressão vendedora por causa desse movimento. Então acho que sim, a gente pode estar vendo no semanal aqui mais um movimento de alta para aí depois estar vindo retestar os 25 ou quem sabe até perder os 25, tá? Mas por agora eu acho que não. Talvez aí nas próximas semanas a gente pode retestar aqui os 28. Por agora a maior probabilidade é se manter próximo aos 26, ainda mais está chegando no final de semana, e vir testar os 25. Se perder os 25, vamos ficar de olho em armadilhas de mercado devido à grande pressão compradora. E claro, não esqueça que a gente está no mês de setembro, então tem muita água para passar embaixo dessa ponte, muita coisa para acontecer. Tem gente que está falando que essa queda, essa rejeição do mercado já é o fantasma chinês aí querendo chegar de forma antecipada, e pode até ser que os asiáticos já estejam se antecipando desse movimento sim. Mas lembre-se que a alta que a gente viu nos últimos dias, essa alta que aconteceu por causa da Grayscale foi uma alta especuladora, não teve tanta gente que estava interessada nesse movimento, então para mim a queda está acontecendo simplesmente porque foi um movimento de FOMO, de euforia, que pegou muita sardinha no pulo e deixou muita gente presa. Certo? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, me segue nas redes sociais que vão aparecer todas aqui em cima da minha cabecinha nesse exato momento. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, um ótimo resto de semana e valeu galera, tamo junto!